Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo sobre frações. Primeiro, para esclarecer o que é fração. Uma fração, ela é uma representação de uma ou de mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. É muito importante observar que são partes iguais. Se você dividir um bolo em pedaços de diferentes tamanhos, você não vai poder considerar que isso signifique uma fração, né, matemática daquele bolo. Então, toda vez que falar fração, você se lembre que é um pedaço ou mais pedaços de alguma coisa que foi dividida em partes iguais, tá? Isso pode ser uma figura, pode ser um bolo, pode ser uma fruta, né? Qualquer coisa que eu consiga fazer essa divisão em iguais. Geralmente, na matemática, a gente vê as frações representadas dessa forma que vocês estão vendo aqui, né? Quando eu tenho a figura toda colorida, eu tenho um inteiro, né? Quando eu tenho uma parte só colorida, né? Duas partes coloridas, e a quantidade de divisão também, né? Eu posso dividir em em duas, em três, em quatro, em cinco, observando sempre que são partes iguais, tá? Isso é muito importante. Eu não posso pegar uma figura e dividir ela em partes de tamanhos diferentes e dizer que eu estou fracionando essa figura. Como aqui, por exemplo, aqui a divisão foi feita em figura aqui do lado a fruta. Então eu tenho a maçã inteira, aqui eu tenho a maçã dividida em dois pedaços iguais, aqui eu tenho a maçã dividida em três pedaços do mesmo tamanho, e aqui eu tenho a maçã dividida em quatro pedaços do mesmo tamanho. Compreendido? Então agora, para a gente dar, a gente vai começar a explicar propriamente o que seja, né? Como é que a gente estuda essa fração em matemática. Né? Igual aqui, por exemplo, eu tenho uma, né? E essa pizza foi dividida. Então, vocês podem observar que o quê? Ela foi dividida em 8 pedaços. Então, eu peguei um pedaço, que é esse que eu estou tirando. Então, eu tenho um pedaço que foi tirado de 8 pedaços em que ela estava dividida. Então, eu tenho 1/8. Quando eu vou representar isso com as figuras, né, a parte que eu peguei, ela fica aqui em cima. A parte em quantas partes foi dividida vai ficar aqui embaixo. Então, por exemplo, a figura foi dividida em duas partes. Então, o 2 fica aqui embaixo. Quantas partes que eu colori? Uma. Então, o 1 vai ficar aqui em cima. E eles têm um nome específico, tá? Então, uma parte, essa parte de cima se chama numerador. A de baixo, denominador, tá? Então, aqui embaixo, 2/4. 2 é o numerador, é a parte que eu pintei, que eu tomei. 4 é o denominador, que são as partes em que eu dividi o inteiro. 4/8. 4 são as partes que eu colori, que eu tomei. Então, é o numerador. O 8, denominador, que são as partes em que eu dividi o meu retângulo. Observando que eu dividi em partes do mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho 1/2. Assim eu faço a leitura. Se eu tenho 2 embaixo, eu leio o número de cima, eu leio normalmente. O de baixo, o 2, eu leio meio. Se eu tiver o denominador 3, eu leio 1/3, né? Ou 2/3, se eu tivesse quarto. Então, eu leio 1/4. Ou poderia ser 2/4, 3/4. Quando eu tenho 5 embaixo, 1/5. Ou poderia ser 2/5, 3/5, 4/5. 1/6. Eu tenho 6 embaixo. Com 7, 1/7. Lembrando que pode ser 2/7, 3/7, depende da parte que eu tomei, né? 8avos. 1/8. 1/9. 1/10. Observando que essa palavra que vem seguindo aqui, que é o que mostra o denominador, se corresponde lá aos números ordinais que a gente tem, né? Você vai quarto, né? Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Quando eu passo de 10, igual eu tenho 11 aqui, eu leio o número do jeito que está em cima. 1 é a mesma coisa, ou 2, ou 3. E a parte de baixo eu leio também o número cardinal, 11, e ponho a palavra avos na frente. Tá? Por exemplo, 1/11avos. 1/13avos. E aí eu vou seguindo, tá? Então, é nesse sistema aqui. Então, a leitura
é dessa forma. Então, agora eu vou para a representação. Eu quero representar um quarto. Então, eu vou ter uma figura dividida em 4 partes. Dessas 4 partes, eu vou tomar uma. Então, eu tenho 1 quarto. 2 quartos. Então, eu vou ter novamente uma figura dividida em 4 partes, porque o que me mostra a quantidade de partes que eu vou dividir é o de baixo. E quantas partes que eu peguei? 2. Então, eu tenho 2 quartos. 3 quartos. Então, eu vou dividir em 4 e vou tomar 3 partes. Aqui, se eu perguntasse qual que é a fração que mostra a parte não colorida, aí não seria 3 quartos, seria 1 quarto que não está colorido. 3 quartos estão coloridos. 4 quartos. O que acontece aqui? Numerador igual ao denominador. Significa que eu vou pintar a figura inteira, que eu vou pegar a quantidade toda, tá? 2 sextos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 hexágonos e desses 6 hexágonos eu peguei 2. Então, eu tenho 2 cestos, porque a minha quantidade aqui de partes eram 6 e eu peguei 2, tá? E aí eu leio 2 cestos. 2, que é o vermelho, cestos, o azul, né? Que é o denominador.